Olá, está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em tempos de crise, economizar é a palavra de ordem. Veja na reportagem como aproveitar melhor os serviços bancários e as dicas para não cair nas ciladas de cartões de crédito. Ninguém gosta de enfrentar fila no banco, mas acredite, tirar um dia do ano para negociar pacotes e serviços pode fazer toda a diferença no seu bolso. Isso porque muita gente paga bem mais do que utiliza numa agência bancária. Você sabia, por exemplo, que todo mundo pode ter uma conta sem pagar nenhuma taxa? Basta optar pelo pacote básico de tarifas, que todo mês dá direito a fazer até 4 saques, 2 transferências para contas do mesmo banco, retirar 2 extratos dos últimos 30 dias e ainda ter internet banking, 10 folhas de cheque e cartão de débito. Mas muita gente nem sabe dessa possibilidade. Isso não é divulgado, né? Não sei. Ninguém fala. Além do pacote básico gratuito, existe outro serviço obrigatório que as pessoas conhecem pouco: a portabilidade das dívidas. Se você deve um banco e acha que os juros cobrados estão altos, pode, a qualquer momento, vender sua dívida para outro banco, que cobra taxas menores. Vamos supor que você pague num empréstimo 7% de juros. Você vai exigir que o banco lhe entregue, é um direito seu, sem nenhum ônus, lhe entregue a planilha de evolução do seu débito para quitação. Com esse documento, você vai procurar um banco que te cobre um juros menor e vai apresentar aquela situação e aquele segundo banco compra a sua dívida. A sua dívida é elevada de um banco para o outro com uma vantagem de economia de um pagamento menor de juros. Os cartões de crédito também podem ter custos menores para quem negocia. Responsável por 77% das dívidas de mais da metade das famílias brasileiras, ele tem que ser usado com cuidado. Quem está endividado no cartão pode tentar renegociar a dívida. O montante costuma baixar bastante depois de uma conversa com o banco. Deve pagar sempre mais do que o mínimo. Tentar fugir dos juros altos. Muitas vezes vale a pena pegar um empréstimo para quitar o cartão e negociar a anuidade. O Wellington fez isso, não paga a anuidade dos seus cartões de crédito e ainda tem vantagens quando usa o serviço. O meu cartão, por exemplo, ele me dá R$2 a cada R$100 que eu utilizo. Não tem questão de pontuação, de milhagem, e eu faço isso já diretamente na minha fatura. A partir do montante que eu junto de valor gasto que me é retornado em dinheiro, eu solicito isso via site do banco e ele vem em desconto na minha próxima fatura. Mas tudo só foi possível depois de muita negociação. Por isso, quem quer começar 2017 economizando precisa ter foco e paciência. Eles querem também te vencer pelo cansaço. Se o consumidor também não tiver paciência, ele não vai conseguir resolver muitas vezes, porque a gente sabe que muitas vezes o atendimento não é bom e ele acaba pelo cansaço, às vezes cancelando o serviço ou deixando de ter algum benefício. Hoje a gente recebe aqui no estúdio uma multiartista, a Sara Bentes. Ela é atriz, tem experiência em diversos estilos de dança, faz performances de circo, já se arriscou como apresentadora, é cantora, compositora, escritora e ainda mantém um blog. Ufa, é muita coisa, hein? E no meio de tudo isso, ela ainda aprendeu a se comunicar usando a Libras Tátil e é consultora de acessibilidade. Sara, é um prazer ter você aqui com a gente. A nossa primeira curiosidade é saber como você encontra tempo para conciliar todas essas atividades, hein, Sara? Bom, antes de tudo, o prazer é meu. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Na verdade, tempo a gente organiza, né? A gente faz o nosso tempo, então... eu vou tentando conciliar uma coisa ou outra. É óbvio que em alguns períodos eu me concentro mais em uma atividade do que outra, né? E os amigos e a família também vão aprendendo a respeitar que o meu tempo para eles às vezes é menor, né? É verdade. Mas a gente vai conciliando, né? Tudo que a gente gosta, a gente vai conciliando. Então, para começar, atualmente, ao que você tem se dedicado com mais intensidade?
Nesse momento é a música, é o circo e a escrita. Eu estou numa companhia de circo aqui do Rio, que é a Companhia Ilimitada, que a gente tem várias pessoas com diferentes deficiências nessa companhia. Então tem o Marcos, que é surdo, tem o Jonatas, né, que está aqui com a gente, nosso intérprete de Libras. Sim. Temos cadeirante, temos outra menina, mais duas com deficiência visual. E outras pessoas sem deficiência, além do Jonatas também. Então tá bem diversificado, tá bem legal. A gente tem um espetáculo chamado Parada Shakespeare, que a gente faz várias cenas do Shakespeare com linguagem de circo. Então tá bem bacana. E qual é a tua atividade lá no circo? Eu faço lira, que para quem não conhece é aquela argola de metal, um bambolê de metal, né? Sim. Que fica pendurado na vertical, girando, fica lá no alto, 4, 5 metros de altura. Essa foi a sua primeira paixão no mundo das artes? Não. Foi a música. Foi a música? Foi a música. Meu pai, a família toda do meu pai é muito musical. Eles não são profissionais da música. Eu fui a primeira a tomar música como profissão mesmo. Mas eles são muito musicais. Todos eles cantam, tocam alguma coisa, compõem, escrevem. Então o ambiente foi bastante favorável desde pequenininha. Quais foram as limitações que a sua deficiência visual impuseram à sua trajetória profissional, não é? E também a sua vontade de aprender assim, novas coisas? Sim, em primeiro lugar, as dificuldades foram no estudo mesmo, né? Principalmente da música, né? Ao estudar a teoria musical, às vezes ao tentar ingressar numa escola de música ou fazer um concurso, fui impedida de fazer alguns concursos por conta da deficiência. Então, basicamente, na hora de aprender, na hora de executar a minha arte, na hora de criar, não existe limite, né? Não existe empecilho. No circo, por exemplo, foi um grande desafio, sim, aprender um equipamento aéreo de circo. O circo já é um ambiente de muito risco. Quando você envolve uma deficiência, você tem mais riscos ainda, né? E quando você começou a aprender Libras, como a língua de sinais passou a fazer parte aí da sua vida, hein? Tem 10 anos que eu comecei a aprender Libras e praticar. Eu comecei a trabalhar numa ONG em São Paulo chamada Vez da Voz. E lá eu comecei a conviver com pessoas surdas. Até então não tinha convívio. Sim. E lá eu conheci o Fabiano também, que é um amigo que está aqui hoje, que é intérprete de Libras, exatamente. E aí eu comecei a sentir falta de conseguir me comunicar com as pessoas surdas que estavam ali. E aí eu comecei a aprender um pouquinho com os próprios surdos, um pouquinho com o Fabiano, que era o intérprete da ONG. E nesse convívio, eu fui aprendendo pelo tato, porque não tinha outra maneira de aprender. A Libras é uma língua totalmente visual, mas no meu caso ela precisou ser tátil, como os surdos cegos usam também, né? Muitos usam a Libras tátil também, que é a Libras na mão. São os mesmos sinais, só que eu sinto na mão da pessoa fazendo. Sim. Como é que você usou essa experiência aí do teu dia a dia, né? Nesse processo? O seu processo de aprendizagem do Braille e das Libras, os problemas cotidianos da falta de acessibilidade que as pessoas enfrentam, né? Como é que tudo isso te ajudou a construir aí o teu trabalho? Como consultora, de consultoria, claro. Bom, a gente só pode falar com verdade aquilo que a gente vive. Então, ninguém melhor que nós, pessoas com deficiência, para ensinar qual é a melhor maneira de lidar com a gente mesmo, qual é a melhor maneira de receber a gente, qual é a melhor estrutura para nos receber, né? Então, a minha experiência do dia a dia basicamente o que eu levo quando eu vou dar uma consultoria, né? E é bem interessante que eu não levo só a minha experiência como pessoa com deficiência visual. Eu tenho amigos de todos, a gente brinca, de todos os modelos, né? Cadeirante, surdo, com deficiência intelectual. Então eu levo essa experiência também, esse convívio com eles me enriquece muito e eu levo toda essa experiência na hora da consultoria, né? Existe o lema do Movimento Internacional das Pessoas com Deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, é a gente mesmo que tem que ensinar. Olha, Sara, eu queria te agradecer muito, né, pela sua presença aqui no Visual. Nós vamos encerrando a entrevista. Agradeço. Mas antes, a gente quer mostrar, não é, ver um pouquinho do seu trabalho como cantora e compositora. Está aqui também o Fabiano Campos, que é intérprete de Libras. Isso. E eu queria saber qual é a música que vocês vão mostrar pra gente. A gente vai fazer Pra Te Ver Dançar, que é uma música de minha autoria, que está no CD Invisível, que está aí com você. Sim, estamos aqui com o CD. Isso aí. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, eu convido a
entrar no www.sarabentes.com.br. Tem tudo sobre o CD, sobre o trabalho na música, no teatro, no circo, na literatura, tem tudo lá. Tem também o seu livro aqui, olha só. Isso, Quando Você Botei a editou Boca no Mundo, Quando Botei a Boca no Mundo. que é um livro de crônicas. São textos curtos, bem leves, bem divertidos, sobre o meu dia a dia com a deficiência, outras reflexões, alguns questionamentos, algumas histórias bem engraçadas que a gente passa com a deficiência. Tá tudo aí. Sara, muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, E vamos de Davi. música, hein? Vamos lá. Espalha sempre essa alegria, adoça nosso dia, que nos falta o norte. Sustenta com vigor seus dias, com as suas notas fortes, sempre fortes. Você, ao contrário, é quem cuida dessa voz e cuida bem, pra não acabar como os outros, pra me esperar brilhar também. Eu daria tudo pra ver seu rosto outra vez. Eu daria tudo, tudo só pra te ver dançar. Eu daria tudo pra ver seu rosto outra vez. Eu daria tudo, tudo só pra te ver dançar. Belo trabalho da Sara Bentes, nossa entrevistada de hoje. Bom, o visual fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 8 da manhã. Tchau!